Estamos durante este fim de semana na Maratona de Leitura da Sertão, uma iniciativa que já se realiza há 9 anos e com a sua responsável, a Ana Sofia Marçal, vamos procurar saber mais sobre o que está a acontecer este ano e, acima de tudo, quais são as perspectivas futuras. Ana, muito obrigada pela disponibilidade, muito boa tarde. Esta Maratona de Leitura, como é que surgiu assim, no meio da pandemia, obrigou a algumas restrições, não foi? Sim, pronto, nós já o ano passado não podemos realizar a maratona de leitura, não é? Tínhamos o programa completamente fechado. Percebemos que com o contexto, é um contexto novo, apesar de estarmos numa situação difícil da pandemia, temos um contexto diferente, muitas pessoas vacinadas, e a Câmara Municipal deu-nos abertura para avançar com a programação. Nós programámos como se não houvesse pandemia, vou ser honesta, mas com os cuidados que a DGS nos obriga, não é? Uso máscaras, higienizadores por todo lado, afastamento social, a limitação de salas, sempre que era em espaços fechados, mas também tivemos o cuidado de fazer quase tudo ao ar livre, portanto foram muito poucos as atividades que decorreram em locais fechados, também para que houvesse mais segurança. Esta é a 9ª edição, não é? Como é que tem evoluído ao longo destes anos? De certeza que as primeiras edições eram diferentes desta a que estamos a assistir em 2021. Eu confesso que sinto uma certa vergonha quando vou ver as fotografias das 2 primeiras edições, depois daquilo que existe hoje, não é? Mas pronto, é tudo um crescimento e isto nasceu de uma, sei lá, eu um dia desafiei a equipa a ler durante 24 horas, para ver se o que é que funcionava, o que é que acontecia. Sim. Fizemos isso 2 anos seguidos. A Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas comunicou-nos depois que era a maratona de leitura maior em Portugal. E eu falei disso à Câmara Municipal, que achou que valia a pena apostar nesta iniciativa. E então nós aos poucos fomos crescendo, como convidámos um escritor ou 2 no ano, foi uma chatice porque convidámos apenas para ler, porque começou por ser apenas 24 horas, era apenas leitura. E depois pensámos que tolas que estamos a ser, então os escritores vêm cá, leem e vão-se embora e nem conversam com os seus leitores, então daí começaram a nascer os encontros com escritores. Sei lá, e hoje já se lê não só livros, não sei apenas páginas de livros e de revistas e de jornais, mas lemos música, como acabou de acontecer aqui, lemos obras de arte, lemos fotografias. Portanto, é uma leitura multifacetada que acontece já nesta maratona de leitura, mas destaco que sim, as 24 horas a ler ainda são aquela atividade que organizamos com mais cuidado e com mais carinho, porque foi aquela que fez com que isto tudo fosse possível hoje. Exato, e precisamente isso, além da música, além da leitura, há também workshops, há muitas atividades. O que é que acontece ao longo destes dias, para quem não conhece? A maratona normalmente, e principalmente nas últimas edições, onde houve um maior cuidado com a programação e quando o evento cresceu efetivamente, não é? Houve sempre um tema que permitiu dar alguma roupagem, não é? Ainda assim, tendo um tema, há muitas atividades que acontecem e não têm nada a ver com o tema e são apenas encontros, muitas vezes, de promoção da leitura e do livro. Esta questão de haver um tema dá-nos a possibilidade de fazer muitas coisas, não é? E então as atividades que acontecem, normalmente esses ateliês, essas oficinas, as exposições, têm sempre a ver com o tema do evento. Este ano o mote era dar uma palavra ao planeta, também por causa destas preocupações que tem que estar na cabeça de todos, que tem a ver com as questões da sustentabilidade. A Agenda 2030 diz-nos que temos que, até 2030, cumprir 17 objetivos que são muito importantes, que têm a ver não só com questões ambientais, mas também de justiça social, não é? Implicam grandes mudanças nas nossas vidas. Grandes mudanças e acabámos de ter um encontro ainda há pouco com o António Bagão Félix, com o professor António Bagão Félix, um encontro lindíssimo que nos ensinou e nos mostrou como é importante respeitar até o sentimento das árvores, por exemplo. Exatamente. Pronto, e a maratona é isto, é um encontro de culturas, acho eu, de muita gente que se encontra, que se vê, que pode refletir sobre os assuntos que tratam aqui e ficar desperta para outros, também é isso. Exato. Ainda tivemos um espetáculo do Zendante incrível e que saímos lá todos com um murro no peito, não é? Acho que ficámos todos alerta para questões relacionadas com as questões da justiça, da pobreza, o respeito pelas pessoas acima de tudo e a evolução que isto teve ao longo do tempo. Portanto, a maratona é um bocadinho disto tudo.
Porque tudo isso também tem a ver com o ambiente, mesmo todas essas questões sociais. E tudo isto está nas páginas dos livros, não é? Os livros, há muitos anos. Há muitos anos e desde sempre os livros são um veículo incrível para nos ajudar a mudar a forma de pensar, a evolução do nosso pensamento, e achamos que os livros e a leitura em voz alta, que nós aqui tanto promovemos, podem realmente contribuir para esta mudança. As duas aves a abraçarem-se têm precisamente a ver com isso, não é? O desenho é amoroso. Nós este ano, tendo em conta o tema da Maratona de Leitura, tivemos connosco, aliás, o Maurício Leite é um brasileiro, promotor da leitura, que tem a cátedra da Unesco para a promoção da leitura e que faz um trabalho incrível na Amazónia, com as tribos da Amazónia, há muitos anos. Ele está dividido sempre entre Portugal e o Brasil. Já é amigo, ele vinha cá por outros motivos, mas tem uma coleção lindíssima de objetos artesanais feitos pelas tribos da Amazónia. E esses objetos, a matéria-prima para esse trabalho, para que esses objetos nasçam, resulta da limpeza das florestas de Buriti, para a preservação, para a prevenção dos fogos florestais. Com esse lixo, se assim se pode dizer, dessas matas, dessas florestas, eles realizam objetos lindíssimos. Muitos são de culto, brinquedos, mas eles constroem muitas aves. Nós temos aqui no convento uma exposição lindíssima destas aves, que tem uma mensagem muito bonita, muito poética, de liberdade e de respeito pelo planeta e pela natureza. Inspirados nessa exposição, nesses objetos, nasceu um livro, nesta maratona, que se chama Silêncio, os pássaros leem em voz alta. Grande parte dos escritores contemporâneos que conhecemos associaram-se a este livro: Gonçalo M. Tavares, Walter Ugumem, Afonso Cruz, José Luís Peixoto, a Joana Lopes, Miguel Mâncio, Pedro Ferrão, aqui da Sertã, e muitos outros, Lídia Jorge, são muitos os nomes, são cerca de 30, neste apelo pelo planeta. E como está subjacente esta mensagem tão bonita, o cartaz foi inspirado nisso, e temos dois pássaros que se abraçam pelo planeta, mas também nos dão aquele abraço que nós nos dias de hoje, infelizmente, não podemos dar, mas que esperamos brevemente poder voltar a dar. Ana, para mim foi o primeiro ano em que aqui estive e que pude participar, e foi um privilégio enorme, enfim, pisar aquelas madeiras mesmo de palco, é uma sensação incrível. Para quem não conhece e para quem queira conhecer, no ano que vem vai haver maratona de leitura? Eu espero sinceramente que sim, não é? Se neste contexto nos permitiram fazer a maratona, esperamos todos, não é? Que para o ano a situação seja melhor, todos temos essa esperança, e se assim for, eu acredito sinceramente que haja maratona de leitura, e as pessoas podem sempre estar atentas às nossas redes sociais, ao nosso site, as novidades vão aparecendo por lá. E se quiserem informações mais personalizadas, com mais cuidado, é só contactar a Biblioteca Municipal da Sertã, que temos o maior gosto em esclarecer as pessoas e recebê-las. Sim, senhora. Muito obrigada, Ana. Até para o ano. Até para o ano. Obrigada.